Bom dia, pessoal. Sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, hoje vamos comentar mais um pouco sobre mais um dos contos do livro Mitologia Nórdica, tá? O conto em questão é Os Filhos de Loki, que eu coloquei no portal na quinta passada, tá? Então, quem não tá com o texto ainda, vá lá, dá uma olhadinha, volta até quinta-feira, baixa o texto, dá uma lidinha e volta aqui para receber a aula, tá? Não conseguiu baixar o texto? Procura um colega que conseguiu e pede para enviar. É importante que vocês tenham, porque, como eu já disse, esse assunto vai cair na prova, tá? Então, as perguntas vão ser fáceis, então vai ser só para vocês garantirem uns pontinhos, pessoal. Só para ver se vocês estão afiados, se vocês estão pegando a história mesmo como ela está indo, tá? Então, é isso. Peguem o texto, leiam, pausa o vídeo aqui, vão lá, leiam e depois volta para assistir. Por quê? Porque eu vou falar do texto, então eu vou acabar dando spoiler para vocês. E para evitar isso, a história é muito boa, então vamos evitar. Vocês leiam e faz isso. Parte de vocês já assistiu na sala de aula, né? Na sala de aula já assistiu, então não vai precisar assistir essa aula aqui. Se você já assistiu uma aula sobre esse texto, se a gente já leu em conjunto em sala de aula, essa aula aqui não vai fazer diferença para você, tá bem? Então vamos lá, vamos continuar. Primeiramente, pessoal, como terminou o último conto? Terminou com a gente sabendo que Loki virou mãe, né? Loki virou mãe de um potrinho, do Sleipnir, ou Sleipnir, o cavalo de Odin, o cavalo de 8 patas, o cavalo mais lendário de toda a mitologia nórdica. É esse Sleipnir, tá? Então, terminamos sabendo que Loki era mãe no outro, e nesse a gente começa com o título Os Filhos de Loki. E a gente vai conhecer agora o restante dos filhos de Loki, tá? Já adianto para vocês o seguinte: Loki tinha uma aparência muito boa. As pessoas queriam gostar dele, só que ele não era confiável. Ele fazia maldades só por conveniência, só porque queria se divertir, e fazia também por maldade mesmo. Às vezes ele fazia coisas ruins mesmo, tá? Loki não apesar de que até agora não foi mostrado ele fazendo nada ruim de fato. A única coisa que é mostrada nesse começo dessa história, mostra o quê? Que ele era casado e mesmo assim ele vivia saindo para farrear aonde? Na Terra dos Gigantes, tá? Ele vivia indo lá e a mulher dele ficando em casa sozinha, preocupada. E essa mulher tinha 2 filhos com ele, né? Tínhamos o Narvi, que era um pouco rebelde, e tínhamos o Vali, que era mais obediente, tá? Odin, certo dia, Odin teve um sonho e convocou Loki, chamou ele para falar com ele sobre os filhos dele. Loki falou dos 2 filhos que ele tinha e Odin falou: não são esses. Eu sonhei e sei que você estava indo em Jotunheim, que é a Terra dos Gigantes, e se encontrando com Angrboda, e teve filhos com ela, teve 3 filhos com ela. Então o que é que Odin faz? Ele reúne os deuses e vai até a Terra dos Gigantes. Chegando lá, ele encontra as crianças sozinhas, tá? 3 crianças. Ele prende elas e uma delas, que é mais humanoide, ele deixa vindo. Uma que é meio um canino, ele amarra uma corrente. Uma que é um réptil, meio cobra assim, ele amarra num pedaço de pau, num tronco de pinheiro, na verdade, que é um tronco de pinheiro. E eles trazem os filhos de Loki, né? No meio do caminho, Tyr se afeiçoa um pouco ao menor deles, ao canino. E ele vai crescendo, e no meio do caminho a cobra já está maior do que o pinheiro. A cobra que estava amarrada no pinheiro já está maior do que o pinheiro. A criança que veio caminhando do lado deles, enquanto eles vinham caminhando, quem chegava pelo lado esquerdo passava normal, não falava nada. Agora quem chegava pelo lado direito, aliás, o contrário, quem chegava pelo lado direito não falava nada normal, porque era uma criança normal. Agora quem chegava pelo lado esquerdo via o que? Via que ela era uma criança morta, tá? Metade, tá? Tipo 2 caras do Batman.
metade morta e metade viva, né? Assim era essa garota. Odin chama eles pra... não, Odin pega... quando volta pra Asgard, Odin quer se livrar de cada um deles e vai do jeito que ele sonhou. Ele vai levando as coisas do jeito que ele sonhou. Ah, se o sonho fez eu capturar eles, então eu vou me livrar deles do jeito que eu sonhei. E um adendo. Alguns deuses, acho que Thor ou Tyr, eles têm uma conversa dizendo que é muito suspeito que eles conseguiram entrar lá, pegar os filhos de Angrboda em Jotunheim, sair de lá e não foram atacados por nenhum gigante. Nenhum gigante tentou nem tomar eles e nem a mãe deles veio pegar eles de volta. É bem estranho, né? Então, bom, vamos guardar essa informação aí. Então a gente vai mais pra frente. Para essa história aqui nem vai servir, mas mais pra frente essa informação vai servir. Então, Tyr se afeiçoou ao cão, né? O canino. Odin foi se livrar da cobra. A cobra já estava gigantesca, né? Já estava maior do que um pinheiro. Quando chegou a Asgard, imagina quanto tamanho que estava quando ele se livrou. Porque ele falou, ainda é um filhote. Ainda era um filhotinho. Estava maior do que um pinheiro e era um filhotinho. Então ele jogou ela no mar infinito lá. É o mar que é ao redor do mundo deles, ao redor de todos os mundos. É o mar sem fim, eu acho que é assim que é dito. Então ele convoca a outra garota, a humanoide, né, para conversar com ela. E aí ele se diverte até um pouco conversando com ela. Ele descobre que o nome dela é Hel, né? É Hel. E ele descobre que ela é afeiçoada aos mortos. Ela diz que ela gosta muito mais de conviver com os mortos do que com os vivos. Ela diz que os vivos enrolam muito, fica muita besteira. Ela gosta mais dos mortos, né? Então o que é que Odin faz? Odin faz, eu vou lhe dar um reino então. E leva ela até o submundo, o mundo dos mortos, e diz, pronto, agora você é a nova soberana. Então essa garota é Hel, a dona de Hel, né? O reino com o nome dela, tá? Então ela é que fica tomando conta dos velhos, dos aleijados, do pessoal que morreu indignamente, não aquele pessoal que morreu em guerra, aquele pessoal que morreu de doença, morreu de velhice, morreu no parto, qualquer coisa que não tenha sido em batalha, tá? E o último deles, Tyr foi se afeiçoando cada vez mais, né? Ele foi se afeiçoando cada vez mais e ele ia crescendo cada vez mais também. Já tava um lobo enorme. Imagine aí o tamanho de um camelo, assim. Um lobo do tamanho de um camelo. E no outro dia ele tava maior, no outro dia maior. De repente tava o tamanho de uma casa, de repente tamanho de uma casa muito grande. E ele ia crescendo. E os deuses ficaram intimidados com isso. Ele tinha uma força descomunal e ia crescendo cada vez mais. E pra Tyr ele não se preocupava tanto, porque Tyr brincava com ele, Tyr era íntimo dele, tinha um monte de coisinhas, né? Só que Odin veio com uma corrente lá dizendo que queria prender ele. Por quê? Queria testar a sua força. Disse a ele que queria saber, era uma brincadeira para ele, né? Então Fenrir, confiando nos deuses, achando que depois que se ele não conseguisse se soltar, eles iam soltar as amarras, mas lógico que essa não era a intenção deles. Então ele não fez nem esforço e ele quebrou as correntes que eles amarraram a ele lá na hora. Feito gravetos. As correntes grossonas ele quebrou como se fossem gravetos. Então, ele fica todo orgulhoso lá, né? Pra ele também era uma brincadeira. E ele cresce cada vez mais, vai crescendo mais, ficando mais forte, crescendo, ficando mais forte. E os deuses vêm com outra corrente, uma corrente muito mais dura, uma corrente que é dita que ela é tão pesada que nenhum homem, nenhum humano seria forte o suficiente para erguer um elo dessa corrente, um pedacinho dela, um elozinho daquela, tá? Não conseguiriam erguer, e deuses passaram muito sufoco para poder levar ela até ele. Eles amarram Fenrir novamente, ele deixa sem problema, e ele percebe que... Eles acham que ele não vai conseguir. Ele faz força, não consegue. Aí eles já sorriem, já ficam se olhando assim, meio esquisito.
E aí ele faz mais um pouco de força, se alonga e consegue destruir a corrente em 1000 pedaços. Os pedaços dela saem voando e perfuram as montanhas ao redor, sai estilhaço por tudo que é canto. De tanta força que ele fez. Arremessou coisas a quilômetros de distância, os pedaços da corrente. E eram essas correntes pesadas, né? Então saiu perfurando tudo que tinha no meio do caminho. Os deuses... Fenrir notou dessa vez que os deuses não ficaram felizes quando ele saiu. Que só Tyr, nem Tyr, na verdade, nem Tyr ficou feliz quando ele escapou. E ele notou isso. Fenrir estava ligado nisso. Fenrir é filho de Loki, né? Fenrir é filho de Loki. Então ele ficou ligado nisso. Mas mesmo assim, ele ainda é uma criança e um pouco ingênuo. E mesmo assim vocês veem que ele é um lobo enorme e muito mais forte do que qualquer deus e qualquer gigante. Que é um negócio que até os deuses falam. Se você conseguir quebrar isso aqui, ó, os mais fortes da gente mal conseguiu levar essa corrente. Então, se você quebrar, você é mais forte do que qualquer deus daqui. E qualquer gigante. Então, ou seja, Fenrir seria mais forte até do que Thor, que é dito como o mais poderoso de todos, né? E ele teve trabalho para essa corrente. Logo, Fenrir seria mais forte do que ele. Contudo, os deuses vão nos anões, pedem para eles forjarem uma coisinha diferente, né? Forjarem um elo diferente, uma corrente diferente, chamada Gleipnir. E os anões dizem que eles precisam de alguns ingredientes. Que ingredientes são esses? Deixa eu ler aqui para vocês. São 6 ingredientes que eles pedem. O primeiro ingrediente foi o som de passos de um gato. Som de passos de um gato. A segunda, a barba de uma mulher. A terceira, as raízes de uma montanha. A quarta, os tendões de um urso. O quinto, o fôlego de um peixe. E o último, a saliva de um pássaro, né? Todos esses ingredientes precisavam para poder ser forjado Sleipnir, tá? E é dito também no texto algo interessante que eu disse. Usaram cada um desses ingredientes para forjar Gleipnir. Nem precisa me dizer que nunca viu esse tipo de coisa no mundo. Claro que não viu. Os anões usaram tudo na forja. Olha, ele já explica o quê? Porque a gente nunca viu o som dos passos de um gato. Ou porque a gente nunca viu a barba de uma mulher. Isso daí já viu, já. É normal. Tem. Quer dizer, não é normal, mas tem. Mulher com barba. Então, as raízes das montanhas, que seria isso? Uma placa tectônica. Imagina, para forjar isso aí, eles precisaram de uma placa tectônica. O quarto ingrediente é os tendões de um urso. Eu acho que é possível, acho que urso tem tendão. O quinto foi o fôlego de um peixe, realmente. Não faço a mínima ideia. E o último, a saliva de um pássaro. Imagina o trabalho, hein, para pegar a saliva do pássaro. Correndo atrás do passarinho, para lá e para cá, e tentando tirar a babinha dele, da boca dele. E passarinho parece que tem a boca toda seca, né? Quem já levou bicada de passarinho deve perceber isso. Então, eles conseguiram forjar a Gleipnir. Chegaram lá. A Gleipnir tem a aparência como se fosse um fio de seda bem fininho, bem leve, assim. E meio translúcido, assim, com as cores meio... Parece um negócio meio mágico, assim, brilhoso, né? Eles chegam lá e Fenrir não quer deixar eles amarrarem ele, porque fica dizendo que não vai ter glória nenhuma em quebrar um pedaço de fita. E Odin começa a provocar ele, dizendo que ele tá com medo. E Fenrir fala o seguinte: eu tô sentindo cheiro de traição. Vocês estão querendo me trair, eu não vou deixar me amarrar, não. E aí o que é que os deuses fazem? Fenrir fica dizendo: se eu só deixo botar se um de vocês colocar o braço na minha boca. Tem que colocar o braço na minha boca. E aí os deuses ficam se olhando assim, nenhum fala nada. De repente Tyr fala: pronto, eu boto o braço na sua boca. E Tyr era o companheiro dele, né? Tyr era quem vivia com ele. O deus da guerra era o companheiro de Fenrir. Pelo menos até então. E aí Fenrir aceita ser amarrado. Amarra ele com a Gleipnir. Ele faz toda a força do mundo. Se retorce todo para tentar e não consegue de jeito nenhum. E Tyr lá sério, né? E aí, depois de bastante tempo, depois de faltar fôlego, ele fica parado lá um tempo.
E os deuses rindo e sorrindo e dando tapinhas uns nos outros e conversando. E ele pensa, né? Se eles forem soltar ele, aquela é a hora. E eles não soltam. Ele fica lá preso. O bichinho fica preso. Então ele olha pra Tyr, né? Tyr só balança a cabeça positivamente. Tipo, vai. E ele morde, ele fecha a boca arrancando o braço de Tyr, né? Arrancando a mão de Tyr. A mão Tyr fecha o pulso, né? Para parar o sangramento. Levanta e sai junto com os deuses. E assim a gente conheceu os filhos de Loki, né? Os filhos dele. E eles vão voltar. Provavelmente eles vão voltar. E agora eles têm realmente ressentimento com os deuses. Pelo menos um deles tem bastante ressentimento, né? A gente sabe que Fenrir, inclusive, no fim do conto, ele promete que vai devorar a lua e o sol quando ele conseguir se livrar dessas correntes, quando ele vai devorar a lua e o sol antes de devorar os outros deuses, né? Odin, eu acho que Odin ele fala. Antes de matar Odin, ele vai devorar a lua e o sol, né? E é isso, pessoal. A aula de hoje vai ficando por aqui. Só queria conversar com vocês um pouquinho sobre o conto, tá? Tá sendo bem legal essas leituras que a gente tá fazendo na sala de aula. Eu tô notando a leitura de vocês melhorando muito, tá, pessoal? Estão melhorando muito. Então, continuem, que é isso aí. Vamos lá. Vamos terminar esse livro. A gente vai terminar. Daqui pro final do ano a gente termina. Acho que a gente já tá na metade. Tchauzinho, pessoal. Até mais.